Glória a Deus. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, dos versos de número 1 a 18. João, capítulo 5, dos versos 1 a 18. Nós estamos na nossa série Removendo as Raízes da Carência. E a palavra de hoje fala acerca da glória de Deus. Quantos desejam ser tocados pela glória do Senhor? Aleluia. João 5. A partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que já estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, já estás curado. Não peques mais, para que te não suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Você pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Como declaramos, hoje queremos compartilhar uma palavra que fala acerca da glória de Deus. E eu quero que você entenda que a glória de Deus, ela não é algo abstrato como muitos pensam, mas a glória de Deus, ela é tangível. A glória de Deus, ela é tocável, ela é sensível, ela é palpável. A glória de Deus, ela é uma realidade. E a glória de Deus, ela é suficiente em si mesma para remover de nossas vidas todas as expressões de carência que possamos assim ser acometidos. Quando a glória de Deus, ela nos é revelada, irmãos, o nosso orgulho, ele cai por terra. E deixa eu dizer para você, o orgulho é uma faceta de carência na nossa vida. Então, quando a glória de Deus vem, a glória de Deus faz cair por terra todo o orgulho. E por qual razão? Porque quando a glória de Deus, ela nos é revelada, nós entramos num estado de contemplação, e a observação ou a absorção dessa glória, ela traz cura para o nosso ser, amém? Assim a palavra do Senhor nos declara.
A glória de Deus, ela também nos revela para nós mesmos. Quando nós estamos diante da glória do Senhor, nós percebemos quem nós somos. A glória de Deus, ela nos faz enxergar a nós mesmos. E na medida que nós contemplamos o Senhor, contemplamos a sua glória, quem somos vai se tornando cada vez mais conhecido de nós mesmos. Há tantos exemplos que nós percebemos assim nas Escrituras. Você percebe, por exemplo, o profeta Isaías, quando ele profetizava contra Israel, dizendo: ai de ti, ai de ti, ai de ti. Mas a palavra diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre o alto sublime trono, e ele disse: ai de mim. Porque de fato, diante da glória do Senhor, nós percebemos quem nós somos. E nós compreendemos que somos inadequados diante de tamanha glória. Nós compreendemos que nada somos diante de quem Ele é. Nós também percebemos essa verdade na revelação da glória de Jesus na pesca maravilhosa. A palavra vai dizer para nós que os discípulos haviam pescado a noite inteira sem absolutamente nada terem alcançado. Mas o Senhor Jesus disse a Pedro: Pedro, volta lá e lança a rede do outro lado. E Pedro disse: olha, Senhor, passei a noite inteira, não peguei absolutamente nada, mas sobre a tua palavra eu assim farei. Então diz a palavra, irmãos, que quando ele assim faz, a glória de Deus por meio de Jesus ali opera e vem uma multidão de peixes. E a palavra diz que Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E sabe o que é interessante? Porque o que ele ouviu de Jesus foi: não tenha medo. Porque a glória de Deus, irmãos, ela nos traz esse pavor. A glória de Deus, ela é tremenda. A glória de Deus, ela é incompreensível a seres assim como nós somos, naturais, pecadores. Mas a palavra diz que o Senhor olha para ele e diz assim: olha, não tenha medo. E então diz a palavra que o Senhor o chamou para junto de si e disse: eu farei de você um pescador de homens. Você pode dizer amém? Então, diante da sua glória, ao mesmo tempo em que nós nos sentimos inadequados, ao mesmo tempo em que nós nos sentimos tão pequenos, tão distantes de quem Ele é, mas por essa mesma glória, nós somos revestidos de uma capacidade para enfrentar as nossas dores, os nossos sentimentos, as nossas debilidades. Foi isso que Jesus disse para Pedro quando ele queria afastar-se do Senhor. O Senhor então o chama para perto. A glória de Deus, irmãos, quando ela vem sobre nós, ela nos reveste. E quando nós por ela somos revestidos, nós somos sarados, nós somos curados, amém? Quando a glória de Deus vem para a nossa vida, os nossos olhos, eles são transformados. Nós passamos a enxergar tudo a partir da glória de Deus. Então você trata a si mesmo e também aos outros ao seu redor com olhos de bondade. A palavra de Deus nos ensina isso. Então você olha ao seu redor e você já não vê mais como antes, mas você agora vê a partir de uma nova perspectiva, e essa perspectiva é a perspectiva da glória. A glória de Deus que nos ilumina, que abre os nossos olhos e que nos faz ver assim como o Senhor vê. Então, quando você é tomado pela glória de Deus, você é transformado. Então entenda, o Senhor, Ele não quer simplesmente aperfeiçoar algo em nossa vida, mas o Senhor de fato, Ele quer transformar as nossas vidas, amém? Então assim é nessa perspectiva quando nós estamos falando de carências que muitas vezes vêm sobre nós. Então o Senhor quer nos transformar, o Senhor quer fazer algo novo, e Ele quer fazer isso a partir da sua glória nas nossas vidas. Agora nós passamos tanto tempo desprovidos da glória de Deus que nós fomos intoxicados com a glória humana, com a glória dos homens. Então olha, nós temos necessidade de elogios.
Nós temos necessidade de reconhecimentos, de aplausos, de glamour. Isso é uma demonstração da ausência da glória de Deus em nós. E é exatamente isso que a glória de Deus ela vem para reparar na nossa vida. A glória de Deus vem para nos colocar no devido lugar em que nós devemos estar. Então, quando a glória de Deus ela vem, ela nos liberta de todas essas coisas. Quando nós somos envolvidos, tocados, tomados pela glória de Deus, a pressão de ser aceito, ela já não existe mais. A necessidade de pertencer, ela já não mais importa, sabe? De ter que dar resultados, essas coisas já não tiram mais, já não nos angustiam mais como antes. Isso são coisas, irmãos, que elas estão cada vez mais presentes em nosso meio. Perceba que hoje tudo é motivo para ansiedades, tudo é motivo para depressão, tudo é motivo para opressões. Isso tem entrado, sabe, na vida humana de uma forma tão exacerbada, tão exagerada, que essas carências, elas têm se multiplicado a cada dia em nosso meio. Mas é interessante que a glória de Deus, ela nos faz felizes em quaisquer circunstância e em qualquer lugar que você possa estar. Você pode dizer amém? Porque a sua alegria, ela não será mais resultado de realizações, mas a sua alegria, ela passa a ser resultado de uma presença, e é a presença do próprio Deus, amém? Então, quando a glória de Deus ela vem sobre nós, ela nos cura. Quando a glória de Deus ela vem sobre nós, de fato nós entendemos quem somos e entendemos qual o propósito de Deus para a nossa vida. Sim, é verdade que ao longo da nossa caminhada, muitas coisas podem nos machucar, muitas coisas podem nos ferir. Talvez uma palavra ou um abandono dos pais, ou uma palavra de alguém que era muito importante na sua vida e que falou algo que te marcou e que deixou uma marca negativa, um abuso que talvez você possa ter sofrido e que possa ter roubado de você aquilo que você tinha de mais precioso na sua vida. Enfim, tantas coisas podem vir e podem acontecer, mas a palavra de Deus nos ensina que quando a glória de Deus ela vem, ela nos restitui de todas essas coisas. Você pode dizer amém? A glória de Deus, ela é o único remédio capaz de curar por completo o homem na sua essência, na sua estrutura, espírito, alma e corpo. Nada pode nos tocar como a glória de Deus pode nos tocar. Nada pode promover em nossa vida aquilo que somente a glória de Deus pode promover. Moisés ele entendeu isso muito bem quando o Senhor disse: Moisés, siga com o povo e eu abençoarei a cada um de vocês, mas eu não irei com vocês. E Moisés então diz assim: Senhor, nenhum passo daremos sem a tua presença, porque nada daquilo que o Senhor possa vir me dar na terra se compara ao peso da tua glória, se compara à tua presença. Então Moisés ele compreendia bem o que era a glória, o que era a presença de Deus. Então olha, o Senhor na sua infinita bondade tem colocado à nossa disposição muitos meios que podem nos abençoar e que podem nos auxiliar, mas absolutamente nada se compara à glória de Deus. Nós fomos chamados para habitar na sua glória, amém, irmãos? Nós somos chamados para estar na sua presença. Nós precisamos compreender isso. E a palavra nos traz algumas recomendações que eu quero observar com você nesse texto que nós lemos. A primeira delas, eu queria que você declarasse comigo, diga assim: não espere que alguém venha agitar as águas para você. Essa é uma história tão conhecida e a palavra diz para nós que junto ao tanque de Betesda jazia ou habitava uma multidão de enfermos. Eu fico imaginando que aquele lugar era um lugar horrível para se estar.
Imagina o corredor de uma restauração, né? De um Getúlio Vargas, de um Agamenon Magalhães, enfim, de quase que a totalidade dos nossos hospitais. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar ali acompanhando alguém. É horrível, é angustiante. Sabe, você olha e parece que não existe perspectiva de melhora. Parece que aquilo que está ruim pode piorar. Essa é a sensação que se tem quando você está num ambiente com aquele. Então eu fico imaginando que era mais ou menos assim que era o tanque de Betesda. A palavra fala exatamente isso, uma multidão de enfermos, ou seja, havia muita gente doente naquele lugar. E as enfermidades eram de todos os tipos, irmãos. De todos os tipos. A Bíblia diz que todos estavam esperando o agitar das águas, porque se cria que de tempos em tempos um anjo do Senhor descia, e quando ele descia, ele agitava as águas do tanque, e aquele primeiro que entrasse na água, ele era sarado de qualquer enfermidade que tivesse. Assim eles criam. Então perceba, primeiro, essas pessoas elas estavam tão envolvidas na sua enfermidade, e elas estavam tão envolvidas umas com as outras, que também estavam enfermas, que elas se viam impossibilitadas de contemplar a glória de Deus. É exatamente isso que acontece conosco. Entenda que a glória de Deus, ela nos tem sido dada e ela nos foi dada por meio do Senhor Jesus Cristo. Então ela está à disposição de todos nós, mas nem todos experimentamos da sua glória. Nem todos somos tocados e transformados por ela. É comum em circunstâncias como essa nós darmos mais atenção às nossas dores, mais atenção às nossas feridas, do que dar atenção à glória de Deus, que é a única capaz de mudar e de transformar a nossa vida. É comum dessas pessoas ficarem sempre esperando que alguém venha agitar as suas águas. Nós estamos sempre na dependência de alguém. Nós estamos sempre esperando por alguém. Nós estamos sempre esperando que alguém faça algo por nós. Nós estamos sempre esperando que algo aconteça. E o que muitas vezes acontece é exatamente o que acontecia com esse homem que estava ali há 38 anos, diz a palavra do Senhor. Ele dizia: sempre que eu penso em ir, outro vai no meu lugar. E a sua história não mudava. Então ele estava ali sempre a contemplar, não a glória, mas a enfermidades. Ele estava sempre a contemplar ali sofrimentos, angústias, aflições. É o que nos ensina a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, amados, aqui, ela está declarando para nós: olha, não espere que alguém venha agitar as suas águas. Não espere que alguém venha agitar as águas para você. O que a palavra do Senhor está dizendo para nós, olha, saia desse estado de melancolia. Tire os olhos de si, dos outros, e coloque os olhos na glória de Deus. Você pode dizer amém? Querido, muitas vezes nós estamos esperando que a ação de Deus, ela venha sobre a nossa vida de uma maneira, sabe assim, extraordinária. Nós estamos esperando, sabe, algo cinematográfico. E muitas vezes nós não percebemos que o Senhor está bem perto de nós. Perceba que diz a palavra do Senhor que ali estava Jesus, amém? Ali estava Jesus. Interessante que Jesus olha para aquele homem e ele faz uma pergunta. Diga assim comigo, diga: você quer ser curado? Essa foi a pergunta de Jesus para aquele homem que estava há 38 anos paralítico. E ele estava, irmãos, há 38 anos esperando que alguém agitasse as águas da sua vida. Eu pergunto para você nessa noite: há quanto tempo você está esperando que alguém agite as suas águas? Há quanto tempo você espera e nada acontece? Há quanto tempo você está somente contemplando?
E já não há mais esperança ou perspectiva no seu coração. Respondendo a Jesus, aquele homem disse assim: eu não tenho ninguém que me lance no tanque quando as águas são agitadas. A resposta desse homem é exatamente o que muitos de nós estamos fazendo. Perceba, Jesus pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Querido, pare e pensa comigo. Essa era a pergunta de 1 milhão. Você quer ser curado? Mas o que nós percebemos é que não havia interesse no coração desse homem de ser curado. Ele quer justificar o seu estado. Sabe por que é que eu estou aqui, Senhor? Porque sempre que as águas são agitadas, outros vão primeiro no meu lugar. Parece que ele não entendeu muito bem a pergunta de Jesus. Jesus não estava perguntando por qual razão ele estava ali, quais as circunstâncias que o levou até ali. Mas Jesus estava perguntando: você quer ser curado? E ao invés de responder a pergunta de Jesus, ele quer justificar o seu estado, irmãos. Muitas vezes é exatamente isso que acontece conosco. Porque o Senhor nos declara na sua palavra, e olha, nós precisamos compreender essa verdade, daquilo que Ele nos tem declarado, irmãos. A palavra de Deus nos ensina, olha aqui, Jesus Cristo, Ele veio da parte de Deus e Ele tornou todas as coisas possíveis na terra, amém? Todas as coisas são possíveis, aquele que crê, declara o Senhor. E muitas vezes nós temos compreensão dessa verdade, mas nós não vivemos essa verdade. Nós continuamos na beira do tanque, esperando que as águas sejam agitadas, mas nós nunca entramos lá. Nós queremos justificar por que nós estamos assim. Mas a pergunta de Jesus é: você quer ser curado da sua carência? Você quer ser livre das suas carências? Você quer viver uma vida de fato que seja plena e abundante? Essa é a pergunta que nós precisamos responder ao Senhor. Você realmente quer ser curado? Ou você quer apenas ficar justificando suas dores? É algo que nós precisamos responder ao Senhor, amém? A terceira verdade que nós percebemos aqui foi o que o Senhor Jesus disse para aquele homem. Declare comigo, diga assim: levante-se, pegue o seu leito e ande. O que Jesus estava dizendo àquele homem era que se ele realmente quisesse ser curado, ele deveria levantar e andar. Você pode dizer amém? Às vezes nós olhamos para esse texto e para tantos outros, de como Jesus curou, e é exatamente isso, irmãos. Jesus olha para aquele homem e diz assim: levante-se e ande. Mas muitas vezes nós não sabemos como lidar com isso, porque na verdade parece que esse lugar de carência, ou essas carências, de alguma forma contribuem para o fortalecimento do nosso orgulho. Então Jesus olha para aquele homem e diz: se você quer, levante e ande. O que o Senhor está nos ensinando aqui nessa noite é: se você quer, levante e ande. Amém? O Senhor está dizendo: se você quer, a sua história pode ser mudada. Se você deseja, a sua história pode ser transformada. Senhor, e o que é que eu preciso então fazer? Levante-se e ande, assim diz o Senhor, amém? Exatamente isso que Ele diz na sua palavra. Então olha, a glória de Deus, irmãos, ela é poderosa e ela vai além das nossas possibilidades. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Os discípulos disseram a Jesus: Senhor, é impossível ao homem ser salvo, como ele poderá se salvar? E o Senhor então disse: ao homem isso não é possível, mas ao Senhor todas as coisas são possíveis. Então aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, amém? Enquanto aquele homem focava nas suas possibilidades ou mesmo impossibilidades,
Jesus o dirigiu à glória de Deus. Essa é a razão porque muitas vezes as coisas não mudam na nossa vida. Porque nós estamos focando em nós mesmos, naquilo que nós podemos, naquilo que nós não podemos, naquilo que está ao nosso alcance, naquilo que não está ao nosso alcance. Nós estamos muitas vezes a lamentar porque sempre chega outro na nossa frente, porque sempre vai outro no nosso lugar, e nós estamos então esperando quando as águas vão se movimentar outra vez. E o Senhor, portanto, está dizendo: levante-se, ande. E o Senhor então dirige aquele homem à glória de Deus. Antes, irmãos, daquele homem se erguer e se firmar sobre os seus pés, aquele homem precisou levantar-se em seu interior. Ele precisou se erguer do lado de dentro. Deixa eu dizer uma coisa para você: os nossos medos externos nada mais são do que uma revelação dos nossos medos interiores. Eles são somente uma revelação daquilo que está dentro de nós. Então o Senhor estava fortalecendo aquele homem, dizendo para ele: levante-se. Quantas vezes você já não ouviu a voz do Senhor falando ao seu coração: levante-se, mas você temeu? Quantas vezes você não ouviu a voz do Senhor dizendo: erga-se, mas você temeu? E você não atendeu a voz do Senhor. Quando aquele homem cresceu por dentro, então ele pôde se agigantar do lado de fora. Perceba, Jesus encarnado, ele era o resplendor da glória de Deus, amém? Como diz o autor de Hebreus, ele era a expressão exata de quem Deus é. Então aquele homem estava diante da glória de Deus, do Verbo encarnado. Ele estava diante de Jesus, mas ele precisava se levantar. Porque nós precisamos entender, queridos, que há coisas que pertencem ao Senhor, mas há coisas que pertencem a nós. A palavra nos ensina que lá na cruz o Senhor deu a sua vida por todos, de forma que todos são salvos. Amém? Mas é preciso crer. Alguém disse certa vez que o que nos leva ao inferno não são os pecados que nós cometemos, mas é exatamente não receber o dom da vida que nos foi ofertado na cruz do Calvário. Então é preciso se colocar de pé, é preciso se erguer, é preciso levantar, é preciso romper com esse estado de paralisia. Então olha, o Senhor fará aquilo que somente Ele pode fazer, mas nós precisamos decidir ser livres de toda carência. Então a glória de Deus, ela está para nos envolver, ela está para nos tocar. Você pode dizer amém? Mas ele precisava se levantar. Jesus não faria isso por ele. Jesus também não fará por você aquilo que somente você pode fazer e precisa fazer. A glória, ela tem sido manifesta, mas para que ela nos envolva, nós precisamos nos levantar. Você já parou para notar que às vezes em ajuntamentos como esse, às vezes nós olhamos para um lado e vemos alguém completamente envolvido na glória de Deus, olhamos para o outro e vemos a mesma coisa, e parece que a glória vem, quando chega na nossa vez ela pula para o outro lado e não nos toca. Queridos, é preciso se posicionar, é preciso se levantar e é preciso se colocar à disposição do Senhor. Jesus disse que aquele que cresce, no seu interior fluiriam rios de águas vivas, amém? Então percebe o que é que está acontecendo aqui. Aquele homem estava esperando uma movimentação de águas do lado de fora, quando o Senhor estava dizendo: tem uma fonte dentro de você. Então muitas vezes nós estamos esperando que algo aconteça externamente, quando na verdade acontece internamente, acontece no nosso interior. Então quando nós cremos, essas fontes, elas começam a jorrar, e a palavra diz que essas águas, elas são poderosas, e por onde elas passam, elas levam a vida de Deus, amém? Então quando ele creu, irmãos,
as fontes de águas romperam no seu interior e imediatamente ele foi curado. Amém? Olhe para essa pessoa linda que está ao seu lado, diga para ela assim: levante-se, creia e seja curado. Amém? Glória a Deus. Talvez nessa hora mesmo você esteja sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus para remover determinadas carências que você ainda tem experimentado. E o Senhor nessa hora começa a lhe tocar com a sua glória, com o seu poder. Você começa a perceber a voz do Espírito de Deus falando no seu espírito, clamando: Abba, Pai. Então você começa a ser tocado por essa glória. Então você começa a se movimentar. Há algo acontecendo dentro de você. E você então quer se erguer, você quer se levantar. E aquele que se levanta, aquele que se ergue, ele é curado. Você pode dizer amém? Mas deixa eu dizer algo para você. Aquele dia era sábado. E o que é que tem de tão extraordinário nisso? Veja o que acontece. A palavra diz que aquele homem se levantou. Aquele homem, ele imergiu na glória. Aquele homem, ele foi curado. Mas a palavra diz, irmãos, que logo alguns quiseram lhe parar. Logo quiseram lhe colocar de novo no seu estado de paralisia. Eles disseram assim: olha, ei, hoje é sábado. Você não tem permissão para carregar o seu leito. Você entende o que é que está acontecendo aqui? Em outras palavras, eles estavam dizendo: é preferível que você esteja no seu leito. É preferível que você esteja lambendo as suas feridas. É preferível que você esteja ali no lugar da sua amargura, no lugar da sua dor, no lugar das suas carências, do que você dar testemunho da glória de Deus. E quantas vezes, irmãos, não é isso que acontece conosco? O Senhor está dizendo: levante-se. O Senhor está dizendo: erga-se, você será curado. Levante-se, a glória de Deus ela vai te envolver, ela vai te tocar. Você começa a ouvir essa voz, mas tantas outras vozes começam a falar no seu coração. Então o que é que vai falar mais alto dentro de você? Ah, meus amados irmãos, logo após receber a sua cura, quiseram paralisar aquele homem outra vez. Muitas vezes é assim: o Senhor toca no lugar da sua carência, mas logo alguém chega para você e diz: isso não é lícito. Eu gostava mais de você quando eu via você pelos cantos choramingando. Eu gostava mais de você quando eu via você por ali, olha, sempre triste, amargurado, sempre tendo do que lamentar. Mas Jesus está dizendo: levante-se. Seja tocado pela glória e seja curado. Deus nesta noite talvez esteja tocando você, mas talvez outras vozes também estejam falando ao seu coração. Como sinal de testemunho da glória de Deus, nessa noite é noite de você erguer bem alto o seu leito e andar. Você pode dizer amém? Irmão, nós precisamos compreender que assim é um milagre de Deus na nossa vida. O milagre não acontece para que então nós possamos fazer algo, mas é uma cooperação. Na medida em que nós nos lançamos, o milagre acontece, amém? É isso que a palavra de Deus ensina. A Bíblia não diz que aquele homem ele foi curado e então ele se levantou e andou, mas na medida em que ele se levanta, ele é curado. Então nós precisamos compreender a dinâmica do reino de Deus, porque olha, se não houver fé, nós não podemos agradar ao Senhor, amém? Então é preciso haver fé, é preciso ouvir no coração essa voz de Deus que está falando conosco, o Espírito de Deus que está ministrando no nosso espírito, que está falando ao nosso espírito, e respondermos com fé. E então quando nós nos lançamos, nós recebemos o toque de glória que nós precisamos, amém? Então não deixe que outras vozes, que não seja de Jesus, venha parar a sua caminhada, amém? A quinta verdade que nós percebemos aqui, Jesus, ou melhor, o homem curado, ele disse assim: olha, o que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. E o que é que nós entendemos aqui? Olha, você tem uma decisão a tomar.
você tem uma responsabilidade. Ouvir a voz de Jesus, que te conduz de glória em glória, ou retroceder e atender a voz da religião, por exemplo. Porque perceba que quem estava dizendo que aquele homem não poderia carregar o seu leito eram os religiosos da época. Nós precisamos entender que o Evangelho, irmãos, não é uma religião, mas o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, amém? Então olha, o Senhor na sua expressão de revelação, a revelação da sua glória, Ele é infinitamente maior do que aquilo que a religião diz. Mas muitas vezes nós queremos colocar Deus numa caixa de sapato e dizer como Ele pode ou Ele não pode fazer. E foi exatamente isso que aqueles homens disseram: ei, hoje é sábado, hoje não é dia de ninguém ser curado, hoje não é dia de ninguém ser tocado pela glória de Deus. Em outros textos vai dizer: olha, faça isso em qualquer outro dia, mas não no dia de sábado. Ouvir a voz de Jesus vai te levar a imergir cada vez mais na glória. Mas ouvir a voz da religião, ou mesmo as vozes do seu coração, vai te fazer assentar nos seus medos, paralisar outra vez na beira do tanque e ficar esperando que alguém agite as águas que não podem ser agitadas. Eu pergunto para você, qual é a sua decisão nessa noite? Qual é a decisão que você tem a tomar? Você é daquele que vai imergir, se lançar completamente na glória de Deus? Ou você vai voltar para o lugar da dor, para o lugar do sofrimento, das debilidades? Qual é a sua escolha? Você tem uma escolha. O Senhor nada fará se você não quiser. Perceba que Jesus olha para aquele homem e diz: o que é que você quer? Você quer ser curado? Porque a verdade, irmãos, é que muitos não querem. A verdade é que muitos não querem ser tocados por essa glória. Mas Jesus fez uma pergunta que mudou a sorte daquele homem. E pelo seu Espírito eu declaro em nome de Jesus que a mesma pergunta Ele está fazendo a você nessa noite. Você quer ser curado? Você quer ser livre? Você quer remover todas as ataduras que te prendem, que te impedem de viver o melhor de Deus nessa terra? E é interessante porque ele atendeu a voz de Jesus. Ainda que muitas outras vozes começassem a falar e começaram a indagar, começaram a colocar dúvida. Sabe que muitas vezes é isso que o diabo faz? Quando o Senhor quer ministrar algo no nosso coração, quando Ele quer ministrar uma cura, por exemplo, e aí alguém começa a ministrar sobre a sua vida, e aí o diabo vai começar muitas vezes a permitir que você sinta sintomas daquilo que você estava sentindo, perguntando: quem foi que curou você? Quem foi que te tocou? Mas perceba que aquele homem, ele estava com seu leito andando, e isso causando um escândalo para muitos. E ele disse: olha, eu não sei, porque a Bíblia diz que Jesus saiu do meio deles. Eu não sei quem me curou, mas eu só sei de uma coisa: aquele que me curou, ele disse que eu deveria pegar o meu leito e eu deveria ir embora. E é interessante que disse mais à frente que Jesus encontrou aquele homem, e Jesus disse assim para ele, essa é a sexta verdade: não peque mais, para que coisa pior não te aconteça. Jesus, ele deixa claro que o estado de paralisia no qual aquele homem se encontrava era consequência de pecado. Irmãos, muito se pode conjecturar acerca de qual era o seu pecado, mas uma coisa fica muito clara para mim nesse texto: não entrar na glória de Deus é pecado, irmãos. O Senhor nos chama para estar na sua presença, para andar na sua presença,
para estar diante dele por todos os dias da nossa vida. E não assim proceder é pecado. E é assim que muitos de nós temos vivido as nossas vidas. Nós preferimos ficar esperando que alguém venha agitar as nossas águas, quando Jesus declara: a glória de Deus, ela é acessível. A glória de Deus, ela é tangível. A glória de Deus, ela é palpável. Vinde e vê, assim diz a palavra do Senhor. Então, olha, nós podemos sim viver diante da presença do Deus todo glorioso, amém? Nós podemos viver diante da sua presença. Então, olha, essa glória que é palpável, o Senhor quer nos envolver nela. Ela é a glória que pode entrar na nossa vida, mas ela somente assim fará se a velha criatura sair. A velha criatura, irmãos, precisa sair da nossa vida. E como é difícil lidar com a velha criatura. Ela está sempre nos chamando para a beira do tanque. Ela está sempre nos chamando para ficar naquele lugar onde nós ficamos de uma forma melancólica, esperando que alguém faça algo por nós. Mas perceba o que a palavra de Deus está dizendo. Jesus está alertando: não peque mais. Sabe o que era que Jesus estava dizendo, irmãos? Jesus estava dizendo: olha, eu te toquei com a minha glória, não saia da minha presença. Não volte para aquele lugar. Não volte para aquele lugar. Porque aquele lugar de onde eu te tirei, ele não é digno de que você volte àquele lugar. Então o Senhor está dizendo: se você voltar a esse lugar, coisa pior te acontecerá. Porque, como diz Pedro, irmãos, era melhor que você não tivesse conhecido do que você ter conhecido e você ter abandonado, e você ter voltado ao lugar das suas carências. Deixa eu dizer para você, Jesus te supre de tudo. A glória de Deus, ela é poderosa para te suprir de tudo. A Bíblia diz, irmãos, que na glória de Deus, Moisés passou 80 dias sem comer, nem beber, e nem sentir falta de absolutamente nada. Porque a glória de Deus, tudo lhe supria na sua vida. Há pessoas que estão carentes porque querem ser reconhecidos, há pessoas que estão carentes por um relacionamento, há pessoas que estão carentes por uma crise no casamento, enfim, segue-se a lista. Você precisa entender que somente a glória de Deus pode te suprir. Somente a glória de Deus. A glória de Deus precisa ter um lugar na sua vida. E o Senhor está dizendo aqui nessa noite, primeiro, que Ele quer curar pessoas, que Ele quer tocar pessoas com a sua glória, de tal forma que as coisas vão começar a andar na sua vida. Você pode dizer amém? Porque essa paralisia no corpo desse homem, ela pode muito bem tipificar uma paralisia de um estado de vida, em que você não avança, em que você não prospera, em que as coisas não acontecem na sua vida. Então o Senhor quer curar nessa noite. E o Senhor está declarando, irmãos, que a glória dEle está nesse lugar, amém? Então Ele quer hoje te tocar com a sua glória. Mas talvez você possa dizer assim: um dia eu fui tocado por essa glória, mas eu voltei para o lugar da minha carência.
Será que está tudo perdido para mim? Quando Jesus disse para aquele homem: não peques mais para que coisa pior não te aconteça, Jesus não estava dizendo que estava tudo acabado. A misericórdia do Senhor se renova sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Como eu disse numa outra oportunidade, olha, não é soberba, não é orgulho você se comportar como um filho. Perceba que aquele homem, o filho pródigo, ele saiu e ele viveu de maneira dissoluta e ele perdeu tudo. E quando ele volta para a casa do pai, ele não voltou da mesma maneira como ele saiu. Mas quando ele chega à casa do pai, ele recebe o perdão do pai, o amor do pai, a aceitação do pai. Sim, irmãos, é verdade que tudo tem a sua consequência, e nós não estamos isentando nada disso, mas o que eu quero dizer para você é que nessa noite, o Senhor também quer curar você, que resolveu voltar ao lugar das suas carências. Você precisa ser tocado hoje pela glória de Deus e entender que homem nenhum, mulher nenhuma vai lhe satisfazer. Relacionamento nenhum vai lhe satisfazer. Nada que você possa conquistar nessa terra vai lhe satisfazer plenamente, como só o Senhor pode fazer. E Ele quer fazer isso nessa noite, na sua vida. Amém? Então eu quero convidar você a entrar na glória e a permanecer nessa glória. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus?